Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Guimarães e esse é mais um vídeo do canal Epicast. No vídeo de hoje falaremos ali sobre o risco de governos desligarem a mineração de algumas moedas, moedas que se utilizam do modelo Proof of Work, com mineração por meio de máquinas. A China já fez recentemente isso com o Bitcoin e parece que em certo ponto deu certo. Outros governos mundo afora, não somente a China, estão observando esse tipo de, entre aspas, solução, na visão deles é uma solução, como algo que pode vir a meio que derrubar o Bitcoin, que eles veem como concorrente, não somente o Bitcoin, mas outras criptomoedas também. Vamos aqui falar sobre o risco que isso tem de médio, digamos assim, no curto a médio prazo, tá? Então já viu que esse vídeo está bem interessante, fica comigo até o final que você não vai se arrepender, valeu? Mas antes, só um recado para aqueles que estejam chegando agora, que não são inscritos aqui no canal, para se inscrever, além disso, darem like e compartilharem, valeu? Enfim, recado dado, vamos comentar ali sobre esse risco, sobre esse potencial risco do corte, no caso da energia que é utilizada para se fazer a mineração de algumas criptomoedas, como por exemplo o Bitcoin, que utiliza-se do modelo Proof of Work, que pega-se, que se utiliza, melhor dizendo, de algumas máquinas, de alguns, no caso do Bitcoin, são mineradoras específicas para aquele tipo de mineração, para aquele tipo de atividade, mas sabemos que existem outras criptomoedas que também se utilizam ali do Proof of Work, como por exemplo a Ethereum, que também se utiliza desse modelo. Só que ela se utiliza de algumas, para que você minere Ethereum, você se utiliza de algumas placas gráficas, de algumas placas de vídeo, que é diferente do Bitcoin. Então cada moeda vai ter ali a sua característica própria, porém todas elas são Proof of Work, são moedas que se utilizam ali de mineração por meio de máquinas, de maquinário que se utilizam de energia, e sabemos que ultimamente as principais criptomoedas, as que têm as redes maiores, demandam muita energia, consomem muita energia, e esse é um argumento utilizado por muitos estados, por muitos governos, de que tal mineração poderia meio que até mesmo prejudicar a estrutura do governo deles, ou então que poderia prejudicar as pessoas no caso de não haver ali um certo tipo de suprimento energético necessário, tá? Então vamos dizer que haja um apagão em determinado país, ou então em determinada parte de um país. Isso poderia ser levado em consideração nessa desculpinha de que o Bitcoin, embora já tenha sido comprovado que o Bitcoin não consome tanta energia como dizem, mas poderia ser utilizada essa falácia para tentar justificar até um tipo de ação contra algumas mineradoras, tá? Ultimamente, vocês viram um caso que envolveu a China, a província de Xinjiang, onde o governo, para fazer algumas inspeções, o governo, para fazer ali alguns tipos de verificações, fez o desligamento da energia, de fato foi lá e cortou a energia, e muitas mineradoras ficaram sem a alimentação, e consequentemente a rede do Bitcoin ficou, digamos assim, mais fragilizada, não ficou tão segura quanto seria com aquelas mineradoras. Sabemos que somente aquela região da China concentra cerca de 25% da mineração, e claro, que se você fizer o corte do dia para a noite de 25% do hash rate, claro que não foram todas as mineradoras daquela região que foram desabastecidas, mas se todas as mineradoras fossem desabastecidas, teríamos um problema a nível global. Mas não para somente por aí, porque o governo dos Estados Unidos agora está observando isso, Claro que não foi dada nenhum tipo de declaração por parte de algum integrante do governo, então, ou qualquer outro político, com relação a isso, mas alguns especialistas já começam a fazer cálculos, já começam a aventar possibilidades e consideram, que se todos os mineradores dos Estados Unidos fossem paralisados, ou então que 90% dos mineradores dos Estados Unidos fossem paralisados, outros países, como por exemplo o Cazaquistão, então, que fica em outro lado do mundo, fica ali completamente distante dos Estados Unidos, não está na esfera de influência, mas outros países poderiam seguir esse caminho, e claro, a própria China, a Rússia também poderia seguir esse caminho, e isso poderia ir enfraquecendo completamente a rede do Bitcoin, que poderia voltar a um tipo de hash rate que tínhamos há anos atrás, muito tempo atrás, que a dificuldade era muito menor, que, como por exemplo, no início da mineração você poderia minerar do seu computador pessoal, então do seu laptop,
na sua casa, dado a facilidade que era para se minerar, até porque a rede não tinha a complexidade que tem hoje, não tinha o número de transações que tem hoje. Então essa é uma preocupação que as pessoas colocam principalmente para o preço, e sim, se esse tipo de medida for feito constantemente, o preço vai sofrer muitos choques, isso não é surpresa para ninguém, tá? Só que o fato é, isso é um tipo de medida que pode vir prejudicar não somente o Bitcoin, mas outras criptomoedas que se utilizam no Proof of Work, pelo menos no curto a médio prazo, e olhe lá, porque a própria rede do Bitcoin, ela se moderniza dia após dia, né? Mês após mês, ano após ano, ela está ali se modernizando frente a possíveis ataques, seja dos estados ou então ataques particulares. Então, embora houvesse ali um determinado choque com relação a esse tipo de medida, eu vejo que no médio a longo prazo o Bitcoin poderia mudar o modelo de mineração, poderia passar do Proof of Work para o POS, que não é tão, digamos assim, não é tão seguro contra agressões estatais como o Proof of Work é, porém, digamos assim, manteria a escalabilidade da rede, né? Manteria ali a rede bem mais segura, as taxas obviamente barateariam muito, né? E a rede continuaria fluindo, né? Seria uma das soluções. Outra solução seria manter-se no Proof of Work, né? Nesse caso, algumas empresas poderiam montar painéis solares, né? Com forma de captação de energia, ou então a montagem daquelas hélices de energia eólica, ou então até mesmo a montagem de mini usinas hidrelétricas, como estão fazendo lá na Argentina, como algumas pessoas já estão cogitando fazer aqui no Brasil também, tá? Então, obviamente, são soluções que são apenas possibilidades, mas é algo que pode ser tirado do papel, né? Um tipo de solução que pode vir a acontecer caso um tipo de emergência, né, caso de fato a situação assim exija. Então, para aqueles que estão muito preocupados se essa medida de fato for amplamente utilizada a partir de agora, eu não duvidaria muito disso, tá? Daqui para frente vamos ver um ataque cada vez mais feroz, principalmente se as pessoas se utilizarem de criptomoedas para se blindarem de alguns governos ditatoriais, né, se blindarem de alguns tipos de agressões estatais. Veremos cada vez mais agressões para cima do Bitcoin, porque tentaram proibir o Bitcoin, tentaram proibir as transações de Bitcoin, não conseguiram, agora tentarão sufocar o Bitcoin e outras criptomoedas por meio da mineração, mas eu vejo isso como um tipo de problema passageiro, tá? E para aqueles que estão pensando assim, pô, Rodrigo, a mineração de Bitcoin já foi o tempo, cara, as pessoas não dão para minerar Bitcoin mais por causa do custo de energia, mesmo que houvesse tal tipo de impacto, tal tipo de choque, não daríamos para minerar Bitcoin. Olha, de fato, mesmo que houvesse tal tipo de choque, muitas mineradoras ainda continuariam funcionando e não seria, digamos assim, tão fácil como era minerar Bitcoin há cerca de 10 anos atrás, mas a criptomoeda desse canal, a Ipcash, você pode minerar sim no seu computador pessoal, tá? Você pode pegar, abrir o seu laptop, abrir o seu computador pessoal, minerar, receber os lucros, né? Receber os ganhos de tal criptomoeda e, claro, se você receber os ganhos, armazene na armazene na carteira, né, que o site disponibiliza, na carteira oficial, não vai baixar ali de determinado aplicativo, de determinado site que não tenha procedência, tá? Então baixe a carteira oficial da Ipcash, e para aqueles que desejam, né, minerar uma criptomoeda que de fato está começando agora, está com a rede muito mais, digamos assim, muito mais fácil do que o Bitcoin, que já está completamente desenvolvido, essa seria ali uma boa opção, tá, rapaziada? Mas, pois é, galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos ali no próximo vídeo, até mais.